se a gente vê, e é só pegar a nossa Constituição em nenhum momento ela diz que os direitos são somente para heterossexuais e não para homossexuais. A Constituição em nenhum momento ela diz que o casamento tem que ser dado somente para pessoas heterossexuais. Em nenhum momento diz que o direito à saúde tem que ser dado somente para heterossexuais. Em nenhum momento diz que as liberdades sociais, as liberdades políticas têm que ser dadas para heterossexuais. A Constituição ela é muito genérica e ela diz, olha, a Constituição, os direitos que estão aqui expressos, os direitos e os deveres que estão expressos nessa Constituição, elas valem para todos os cidadãos brasileiros. Então, não deveria haver essa distinção. O problema é justamente isso, o problema é justamente aquilo que tu dizes, né? De termos criado uma sociedade cuja normatividade ela está feita para controlar os corpos. O Foucault ele já falava isso, né? Uma forma justamente de trazer essa ideia de normatividade é que se possa controlar os corpos e, sobretudo, que se possam controlar os corpos que possam causar alguma desordem para a sociedade, né? Que possam trazer um desvio para a nossa sociedade. Então, a partir desse momento que começam todo mundo a se colocar naquele quadradinho que tu dizes, né? Você tem que ser assim. Até a própria ideia, quando tu mencionas, por exemplo, das mulheres do interior do Rio Grande do Sul, que elas estão acostumadas a trabalhar na roça e que têm um comportamento um pouco mais masculinizado também, por conta de estar pegando na enxada, de ter que trabalhar com o pesado e tudo mais. É uma forma justamente de te dizer, olha, o feminino, né, quando as mulheres são educadas, sobretudo na cidade, né, o feminino, né, como uma mulher feminina. Então elas começam, a sociedade, dentro dessa perspectiva de normalidade, molda nossos corpos dentro dessa dita feminilidade, né, dentro de uma mulher não pode rir muito alto, uma mulher não pode falar palavrão, uma mulher não pode sair com os amigos porque está se dando ao desfrute. Então começa a ter todas essas ideias que vão moldando justamente uma sociedade que não te permite, como tu mesmo disseste, refletir sobre esse sentido do que seria essa normatividade e até que ponto essa normatividade ela está certa ou não. Então é algo que realmente incomoda mesmo saber que um outro ser humano, por exemplo, não está gozando plenamente dos seus direitos simplesmente porque não se encaixa num quadro de normatividade. A gente traz muito a questão do feminicídio, né? E isso também prova o quão mulheres não acessam também todos os direitos da Constituição. Que ainda os crimes contra mulheres cisgêneras, eles são tidos como banais, e a justificativa sempre parte de que o que será que a vítima fez, né? Então, quando a gente vai falar sobre a questão de uma sociedade que ela é machista, a gente não fala de uma sociedade que ela só expressa o machismo na forma da fala. Ela expressa em todas as questões estruturais, né? E algo que eu sempre trago, assim, ó. Se a nossa sociedade ela não tivesse como estrutura o machismo, diversas culturas mundiais, elas não existiriam. E daí eu ainda problematizo mais, assim, ó. A grande maioria das culturas que a gente tem que são castrativas, e isso no sentido geral, elas vêm por conta dos homens não conseguirem dar conta das suas questões psicológicas. E daí a gente vai falar assim sobre a questão da própria insegurança. Homens não se sentem seguros o suficiente. E daí a gente tem desde o micro, que é quando o cara chega para a menina e diz assim, você não vai sair com essa saia, quanto a culturas muito mais castrativas, e daí a gente pode falar sobre a flor de lótus no Japão, a gente pode falar sobre a questão da burca, a gente pode falar sobre a questão do corte do clitóris, né, no continente africano. Então a gente vai trazer aí um monte de expressões que as pessoas ainda falam, mas é uma expressão cultural, mas que ela só se dá por conta dessa insegurança da certeza, ou melhor, da não certeza de que aquela mulher permaneceria ao lado se não fossem naquelas condições, né? Então você cria formas diferentes de escravizar as mulheres, né? E isso tanto nós,
que a gente acaba entrando nessa coisa castrativa, porque você não pode ter pelo, você tem que ter determinada aparência, você vai ter que usar determinadas roupas, enfim, né? E ou quando chega mais absurdo, né, que é no caso do pé de lótus, que você já identifica que uma pessoa nasce com vagina e daí você já quebra os pés daquela criança para que ela não consiga andar ou fugir, né? Tanto daquele meio social. E isso era muito comum, né? Quando a gente vai falar sobre as dinastias japonesas, em que os homens saíam para batalhas e saíam para caças, e eles tinham a certeza que as mulheres, todas ali as geishas, né? Enroladas em tecidos e com os pés quebrados, elas não conseguiriam correr muito longe, não conseguiriam nem se livrar de um urso caso fossem atacadas, né? Então a gente está falando sobre uma questão de uma prisão numa certa liberdade, que essas mulheres se sentiam, de certo modo, livres, né? Porém, era essa liberdade restritiva. O fato de ter direitos negados, e direitos básicos, direitos simples negados, ela se constitui uma violência. Tu mencionas, por exemplo, que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres, é o 5º país que mais mata mulheres, mas também é o país que mais mata a comunidade LGBT. Né? Isso também é algo que se constitui em violência. E que contrapartida mais acesso à pornografia de travestis transexuais. Exatamente. Exatamente. E isso é algo que tem que ser pensado. E desde sua perspectiva, desde também a sua formação, trabalhando no movimento, né? E sobretudo trabalhando na Associação de Defesa de Direitos Humanos. Então, como tu tens visto essa posição governamental com respeito à violência contra a comunidade LGBT? Então, na verdade, governamental, a gente tem muito pouco apoio, né? A gente não tem nenhum apoio que de fato seja martelado, da pessoa, de determinados órgãos assumirem, né, a bronca a favor da comunidade LGBT. A gente tem o quê? A gente criou uma rede, e essa rede são com pessoas-chave dentro dessas unidades que acabam nos beneficiando de alguma maneira, né? Beneficiando não no sentido de nos trazer a mais, né? Porque quando a gente fala sobre os direitos que os LGBTs querem, a gente não quer nada a mais, nada a menos. A gente quer direitos iguais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente acaba se aliando com pessoas-chave dentro de determinados órgãos. É muito gratificante quando a gente vê, por exemplo, uma coordenadora de um CRAS, que ela é a favor da comunidade LGBT e que você consegue dialogar com ela e você consegue fazer o encaminhamento dos casos. Então, a gente, enquanto ADE, a gente criava muito essas estratégias, né? Vamos falar lá com, por exemplo, assim, ó, vou te dar um exemplo. Florianópolis, a gente tem diversos CRAS e eles são regionalizados, né? Mas a gente tinha um único que a gente mandava toda a comunidade LGBT para lá, porque a gente sabia que a coordenadora atenderia, cuidaria de uma maneira humanizada. Vamos falar sobre a área da saúde. A gente tem diversos postos de saúde espalhados pelo município. Porém, a gente sabe que tem um no Saco Grande, que a gente vai ter médicos que já trabalharam questões de gênero e que vão atender a população de travestis transexuais. Então, o que a gente faz? Mesmo a gente sabendo da territorialidade, a gente encaminha essa população de travestis transexuais para lá. E os médicos acabam fazendo esse atendimento mesmo fora do protocolo. Por quê? Porque o protocolo, ele, volta a dizer, ele não visa pensar o território. Ele não... Porque quando você vai falar em território, você está falando sobre terreno, sobre chão, né? Sobre metragem. Quando a gente vai falar sobre território humano, e daí a gente vai pensar numa perspectiva de território LGBTs, a gente fala sobre transitar espaços de uma maneira diferenciada. Então, assim, a gente fala sobre uma travesti que vive de programa e que ela não consegue ficar muito tempo numa cidade e que muitas das vezes ela fica dentro de uma casa de outras pessoas. Às vezes são cafetinas, são pessoas que exploram elas sexualmente. Então ela não vai conseguir um comprovante de residência, por exemplo, para ter acesso a um cadastro no SUS. E isso também impede de ela ter esse acesso à saúde ou de conseguir um benefício.
né? Porque se quer muito essa coisa do controle do corpo. E esse controle é no modo geral. A gente vai ver desde a assistente social que quer ter esse controle sobre aquele corpo, de querer saber por onde a menina anda, o que que ela faz, onde ela gasta o dinheiro. E da mesma maneira, a gente quer que a população LGBT tenha esse acesso de uma maneira humanizada. As pessoas, se você não estuda a questão da territorialidade e dos casos que são comuns à comunidade LGBT, você não tem como pensar sobre políticas públicas, porque daí você vai criar uma lei que ela é específica para um grupo segmentado de pessoas. E daí, volto a dizer, né, quando a gente vai falar sobre a questão dessa distribuição de renda. A distribuição de renda não atinge a comunidade de travestis transexuais. Não atinge porque elas não conseguem ter esse acesso. Quando a gente vai falar da retificação de nome, retificação de nome é um processo que agora, né, está tendo mais acesso ao cartório. Até pouco tempo atrás, se pedia um comprovante de residência de até 10 anos que a pessoa estava morando ali. Né? Ou seja, você tinha que comprovar que você vivia, logo no início que saiu a política, você tinha que comprovar que você vivia na cidade de 10 anos utilizando aquele nome social. Gente, quando a gente vai pensar sobre isso e pensar sobre o território de travestis transexuais não ser fixo e que muitas das vezes foi expulso de casa pela família e que não teve nem para onde ir e que ficou a vida inteira, porque isso costuma acontecer, de ficar pingando de casa em casa de amiga de outra conhecida e assim vai, né? Você já negou aquela população ali até acessar o nome. E daí você cria assim, ó, claro, porque você cria uma estrutura social para quem merece o nome social, você entende? Porque daí você vai pensar que a classe média, a classe alta, principalmente de mulheres travestis transexuais que tiveram acesso a dinheiro, que puderam se construir na vida de uma maneira diferente, aí eu falo da Roberta Close, aí eu vou falar sobre a Rogéria, que veio a falecer, né, há poucos anos. São pessoas que tinham um renome, eram conhecidas, mas que provavelmente elas conseguiram, né? Óbvio, a Roberta Close tem o nome retificado, né? Mas que a Rogéria, por exemplo, se ela quisesse, ela conseguiria a retificação de nome, né? E daí você vai excluir uma comunidade que já não tem acesso ao trabalho, que já não tem acesso à educação, de ter uma política do reconhecimento do nome social que poderia facilitar para que ela tivesse uma ascensão social, e daí você corta isso. Você tira. Por quê? Porque ela é periférica, porque você sabe que era uma menina que vivia na questão da prostituição. Então, você ali. Porque a gente não pensa com esse olhar da maldade, né? A gente sempre pensa com essa coisa assim, não, mas isso se deixou passar. Ninguém pensou nessa possibilidade. Não foi. Mas, na verdade, a gente vive uma política hoje, até que é uma necropolítica, que ela é voltada exatamente para isso, né? Para o extermínio de populações, para o castramento da ascensão de várias populações. Então você quer criar um grupo de hegemônico e que ele seja padrão. E tirando esse padrão, o resto tudo você considera como uma escória. Então você começa a pegar direitos, você começa a matar, né? E daí aí volto a te dizer, né? Por exemplo, assim, ó, se uma mulher cis ela comete um crime que ela mata o marido, ela vai permanecer muito mais tempo presa do que se o marido mata ela. Entende? Então, o mesmo acontece com travestis transexuais, porque muitas das vezes a pessoa não passa nem uma semana presa e já é liberada. Aí a gente vai pensar o porquê, sabe? Uma das justificativas que a gente chegou a ouvir num dos crimes foi que a pessoa era muito jovem e que ela presa, que a gente estaria estragando a vida dela. Mas ela estragou a vida de uma travesti. Entende? E daí você vê qual é o nível, né? Por um lado, eu até penso assim, vamos deixar solto que vai que mate mais uma. Entende? Porque eu não consigo conceber, quando a gente fala em lei, em direitos iguais, por que as sentenças são diferentes? Porque elas não são pensadas em caso a caso. Porque não existe um estudo de caso sobre. Existe uma avaliação do juiz sobre aquele crime, né? E eu, por exemplo, eu trabalhei bastante dentro de penitenciárias, assim. As histórias que eu ouvia de mulheres, pelo menos das mulheres com que eu trabalhei, eu teria soltado elas todas. Liberado elas em todas.
Você entende? Porque o que levou elas até a prisão não foi nada tão grave quanto é o que leva homens à prisão. Uhum. Então, eu vi ali mulheres que estavam há mais de 10 anos porque estavam portando droga. Uhum. E daí, peraí, né? A gente tem aí um helicóptero Uhum. em que tá, né? Sim, o cara tá sólido. Então, por que exatamente, por que existe essa distinção, né? Uhum. E daí você percebe, assim, ó, a própria mídia traz isso, né? Qual é a diferença do traficante para a pessoa que portava drogas? Uhum. A diferença tá no teu tom de pele, tá na sua classe social, tá o local que você ocupa, né?